Saber quanto cobrar pelo seu trabalho deve ser a tarefa mais difícil para quem está começando, e se você tem essa dificuldade, assim como eu tive quando eu comecei, então esse vídeo é para você. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é porque a gente acaba recebendo muitas perguntas sobre quanto cobrar e tal. Às vezes a pessoa procura no Google, eu vejo em grupos de fotografia pessoal perguntando. E isso é uma situação bem delicada porque o Brasil é um país muito grande e nós temos muitos estados com culturas diferentes, costumes muito diferentes. Então, por exemplo, eu moro no estado de São Paulo, então os valores praticados aqui são bem diferentes dos valores que são praticados, por exemplo, no Nordeste. Então, é muita coisa envolvida, tá? Não só a mudança de estado, como também de cidade, né? A gente precisa observar como é que tá funcionando essa questão dos preços na onde a gente vive, né? Então, por exemplo, eu moro numa cidade do interior de São Paulo, uma cidade bem pequena. Então, por conta disso, os fotógrafos mais conhecidos aqui da cidade já trabalham há anos nesse ramo. Então, a cidade já está acostumada com os valores praticados por eles. Então, eu preciso acompanhar os valores que já estão estabelecidos aqui na minha cidade, né? Não adianta eu querer cobrar um absurdo, porque eu não vou conseguir fechar nada, já que já tem uma média de valores que são praticados por esses fotógrafos. Então, como que você vai fazer para saber quantos fotógrafos da sua cidade estão cobrando? Você pode, na primeira opção, sentar com eles e conversar, né? Perguntar, caso você tenha amizade com algum, e perguntar o valor que ele cobra e tal. Se você não tem nenhuma amizade com algum profissional da área aí na sua cidade, você pode pedir orçamento para eles. Se você tiver vergonha de pedir o orçamento como se fosse para você, você pode pedir para alguém que você conhece pedir esse orçamento para o fotógrafo. Então você, por exemplo, no caso de um ensaio para alguma amiga sua, casamento, se alguém que você conhece vai casar, pergunta para essa pessoa se ela já pediu o orçamento desse fotógrafo ou de outros fotógrafos da sua cidade. Enfim, essa é uma forma de você descobrir quais são os valores praticados por esses profissionais que já estão trabalhando há algum tempo aí na sua cidade. Mas eu acho que hoje em dia ainda está muito mais fácil, porque como, por exemplo, aqui na minha cidade tem vários fotógrafos que estão começando na área, eu vejo que eles acabam publicando os valores na internet, né? Por exemplo, ensaio promocional, tanto 20 fotos, né? Tipo, R$100, 20 fotos, não sei. Isso vai depender aí da sua região, mas eu percebi que as pessoas estão fazendo esse tipo de divulgação, quem tá começando, e fazendo essas promoções, né? Então daí eu já consigo perceber os valores que a maioria das pessoas que estão começando, por exemplo, estão praticando. Então, observa isso para você entender qual que é a margem dos valores aí da cidade onde você mora. Outra coisa que eu acho que é bem importante é você entender quais gastos você está tendo para fazer esse ensaio. Então, normalmente, um dos gastos que a gente tem é para se locomover, né? Então, se você vai fazer um ensaio no trilho do trem, então você vai gastar combustível para ir até lá e para voltar, né? Ou então de ônibus, enfim, moto, o que for, qual meio você vai arrumar para poder ir, você vai ter um gasto. Então, esse gasto precisa estar incluso no preço do seu serviço. E outra coisa também que eu acho que é muito importante são outros gastos que a gente acaba esquecendo quando está começando, como, por exemplo, os softwares que você vai utilizar para tratar as imagens. Então, se você usar, por exemplo, o Lightroom e o Photoshop, vê quanto que vai sair por mês, né? Porque eu sei que agora a Adobe, ela cobra as mensalidades, né, para você estar utilizando os programas. Então, vê lá o valor que você vai gastar por mês. Então, você pode pegar o valor da mensalidade e colocar no seu ensaio.
Então, por exemplo, se você está começando agora, você só fez ensaios de graça, vai começar a cobrar agora, não sabe se você vai ter mais ensaios para fazer durante o mês. Então, pelo menos um ensaio por mês tem que servir para pagar o custo que você está tendo com o seu software. Então você vai, por exemplo, você está fazendo 4 ensaios por mês, e então você vai pegar a mensalidade e dividir por 4, né? E esse 1/4 você vai colocar no valor do teu trabalho, do ensaio, no caso aqui do exemplo. Então é bem importante que o valor que você está cobrando cubra os custos que você está tendo, tá? Isso eu estou imaginando que você trabalha com outra coisa e está começando a fotografar agora. Você não está dependendo do dinheiro da fotografia para viver, né? Para arcar com os custos do dia a dia. E aí depois, quando você começar a viver só disso, é que você vai fazer um cálculo com todas as despesas que você tem no dia a dia para você ter um valor assim, quanto você precisa ganhar por mês para sobreviver, né? Mas o que eu queria muito falar para você é para você não se preocupar tanto com isso, porque quando a gente está começando é muito difícil a gente reconhecer o valor do nosso trabalho. Então é bem importante talvez você fazer trabalhos de graça até você sentir confiança no teu trabalho e até você reconhecer o valor do seu trabalho, né? Porque é muito interessante que a gente acaba descobrindo o valor que a gente quer cobrar sozinho, né? Então, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro aniversário, eu cobrei uma mixaria, cobrei um valor realmente baixo, que eu nem vou falar aqui para não passar vergonha, mas eu fiz aquilo porque eu não tinha feito ainda nenhum trabalho pago, eu só tinha feito trabalho de graça, né, para gerar um portfólio. E como ia ser uma festa de aniversário, eu decidi que eu não queria ir de graça, porque eu ia ficar um certo tempo lá, eu ia acabar cansando. Então eu acabei cobrando um valor bem irrisório mesmo. Só que quando eu terminei de fazer a festa, eu cheguei em casa, eu tava muito cansada, eu não tava acostumada a passar tantas horas com a câmera no corpo, a câmera um pouco pesada. Então eu decidi que eu não ia nunca mais fotografar cobrando aquele valor que eu cobrei. Então eu fui aumentando aos poucos o valor até que eu cheguei num valor onde eu me senti extremamente confortável, pelo qual eu saio de casa feliz para trabalhar e volto contente também, entendeu? Porque a gente também não pode esquecer que além das horas que a gente fica lá no evento, em pé, tirando foto, nós também temos o tempo que a gente fica na frente do computador para tratar essas imagens. Então acabou sendo muito cansativo para mim sair por um valor tão baixo. Então sozinha eu acabei reconhecendo qual era o meu valor, qual era o valor do meu trabalho. Outra coisa que eu acho bem importante para quando a gente está começando a trabalhar com fotografia é que nós temos essa mania, como eu disse que eu fiz quando eu comecei, de cobrar um valor realmente baixo, porque a gente não reconhece o valor do nosso trabalho e porque a gente acha que as pessoas ainda não conhecem o nosso trabalho e ela sabe que a gente está começando, então ela vai querer pagar menos por esse serviço. Só que quando você cobra muito barato, você fica marcado com esse valor. E daí as pessoas vão te procurar por conta do valor que você está cobrando. E aí quando você passar um valor bem mais alto do que você estava cobrando quando você fez os primeiros trabalhos, as pessoas vão acabar se espantando, vai falar, nossa, mas a pessoa que te indicou falou que você cobrou tanto, e depois vai ficando difícil subir o valor do seu trabalho. Então, quando você está começando, você decide que está na hora de começar a cobrar pelo seu trabalho, você não precisa cobrar um valor muito alto, mas cobra um valor justo para você. É muito importante que você não esteja cobrando só por cobrar. É importante que você esteja cobrando para arcar com os custos que você está tendo e ainda ter seu lucro. Então, mesmo que você está começando, você tem que entender que isso é muito importante para você.
tá? Mesmo que você não esteja vivendo disso no momento, você tem que cobrar um valor justo. Então, se você quer cobrar um valor muito irrisório, vai de graça, porque depois é o famoso barato sai caro. Você está cobrando barato, mas lá pra frente você não vai conseguir mais subir seu valor com tanta facilidade, você vai sofrer um pouco. Então, por exemplo, você vai ter uma quantidade de clientes num mês, e aí no momento em que você sobe, de repente parece que todos os seus clientes sumiram, você não tem mais clientes. Então é bem importante que você já comece a cobrar um valor realmente justo, tá? Não vai sair da sua casa, sei lá, uma vez eu vi algumas pessoas cobrando R$50 para fazer um ensaio comum, né? Um ensaio com várias fotos. Pensa bem, será que vale a pena você, por exemplo, pegar teu carro, abastecer e talvez no outro lado da sua cidade, voltar para sua casa, gastar seu equipamento e ainda passar algumas horinhas na frente do computador para tratar essas imagens? Talvez R$50 não seja um valor justo, né? Então analise bem essas questões que eu falei. Procure também, como eu falei no início do vídeo, descobrir quais são os valores praticados aí na sua região, e com base nessa média você pode variar seu valor um pouquinho para menos, tá? Já que você está começando, mas não cobrar tão barato sim, porque senão depois você vai ter muita dificuldade para subir seu valor. Uma última dica que eu acho bem legal de eu lembrar para vocês é quando você vai passar o teu valor, para você montar um arquivo em PDF bem bonitinho, com os valores, tudo explicadinho. Então, se você quiser, tem até um vídeo aqui no canal que eu mostro como que eu monto o meu pacote de orçamentos, né? Como é que eu estruturo ele. Então vou deixar o link aí na descrição e aí é só clicar para você ir assistir, que eu acho bem interessante. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, e se você gostou, deixa um like aqui embaixo para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. E os links para minhas redes sociais estão todos aqui na descrição do vídeo, então você pode ir lá no Instagram para acompanhar um pouquinho do meu trabalho. De vez em quando também estou postando algumas coisinhas lá no IGTV. E a gente se vê no próximo vídeo.